Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Knowledge. Eu trago pra vocês a crítica em vídeo dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de O Senhor dos Anéis de Poder, que chegou recentemente ao catálogo do Prime Video. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. Apesar das críticas bastante positivas, a primeira temporada dos Anéis de Poder sofreu uma grande resistência por parte do público e dos fãs da icônica mitologia criada pelo Tolkien, pelo fato não apenas de apresentar muitos arcos por episódio e não encontrar um ritmo certeiro, mas também pela questão da representatividade, o que é uma coisa meio ridícula, considerando que a gente está no século XXI, né, nos anos 2020, o que resultou numa queda considerável de audiência conforme os episódios iam passando. Mas a primeira temporada foi uma temporada bastante sólida, que, em relação ao ritmo, eu super concordo com tudo que as pessoas falaram. Eram muitos arcos por episódio. Cada um deles tinha apenas 15 minutos para ser desenvolvido ao longo de 50 minutos, 1 hora aproximadamente. E esse foi um dos motivos que a gente pode encarar a primeira temporada como, perdendo a qualidade até o season finale. Agora nós estamos de volta com a segunda temporada, que já se apresenta de uma forma muito melhor que a primeira, por já ter apresentado o universo, se passa muito antes dos eventos do Hobbit e até mesmo do Senhor dos Anéis, para aqueles que amam os filmes e os livros, assim como eu. E agora que a gente já foi reapresentado a esse mundo com os novos personagens, com as novas tramas, é notável como o time criativo consegue investir um pouco mais de tempo em cada um dos arcos e trabalhar com a questão das consequências do season finale. Em outras palavras, os 3 primeiros episódios são muito sólidos. A gente tem uma barriguinha aqui e ali no terceiro episódio, em que o Arondir volta, o elfo interpretado pelo Ismael Cruz Córdoba. Mas, no geral, os 3 episódios são muito sólidos, muito bem construídos e já mostra como o time criativo ouviu as críticas, entendeu os problemas, pegou esses obstáculos e conseguiu aparar as pontas soltas e polir tudo bonitinho para que uma segunda temporada fosse criada de uma forma mais sólida e melhor ainda. No final da primeira temporada, a gente teve 1000 coisas acontecendo, várias perdas, várias mortes, vários arcos que foram abertos, e agora a gente lida com as consequências do que aconteceu. Então os 3 episódios navegam por uma atmosfera bastante melancólica, que é pautada tanto nos diálogos, quanto na fotografia, que é um pouco mais azulada, um pouco mais sombria, quanto na reapresentação dos personagens. Logo no primeiro episódio, a gente é apresentado a um flashback que mostra a história do Sauron, que ele foi assassinado pelos orcs e pelo Adar, que teoricamente deveria ser o braço direito dele, mas ele resolveu dar uma espécie de golpe de estado. E a gente entende como que o Sauron ressurgiu na forma como a gente conhece, que é com o ator Charlie Vickers. Para aqueles que não se recordam, ele agora adota uma imagem através do humano Halbrand. E no final da primeira temporada, ele finalmente revelou quem ele é para Galadriel, que é interpretado pela Murphy Clark. E agora a gente tem que lidar com o que vai acontecer e de que forma a Forja dos Anéis de Poder, dos 3 primeiros Anéis de Poder, que foram destinados aos elfos, vai influenciar nos eventos que a gente conhece, tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. Então essa é a estrutura que aqui a gente é apresentado no primeiro episódio, e a partir daí o roteiro é construído de forma a unir todos os arcos que acontecem. Eu não quero dar muitos spoilers, essa primeira cena já havia sido apresentada para o público, inclusive antes da estreia. Os showrunners falaram como o primeiro episódio iria fisgar o público, por assim dizer, e realmente fisga, porque é muito bem construído. Tem a questão do ritmo, ele é um pouquinho mais lento no primeiro e no segundo episódios, mas faz sentido porque a gente deixa um pouco de lado a questão das batalhas, a questão da ação, e foca mais nos nossos dois personagens de uma forma um pouco mais melodramática, mas sem cair naquele tom novelesco cansativo no qual poderia cair. Então a gente dá um passo para trás. Existem cenas de ação, é claro, a gente é apresentado com alguns acontecimentos que são muito fortes e muito impactantes e que vão dar o tom dos próximos capítulos, mas a gente dá um passinho para trás. Eu acho que isso funciona muito bem, principalmente pela questão da Charlotte Brandstrom, que fica responsável pela direção dos 2 episódios, e ela é uma das showrunners também, então ela sabe como lidar com esses elementos, e tudo funciona muito bem. A gente tem mínimos deslizes aqui e ali, mas não são fortes o suficiente para ofuscar toda essa beleza a que a gente é apresentado.
Os personagens, seja Galadriel, seja o Sauron, seja o Celebrimbor, seja qualquer um dos personagens, até mesmo o Elrond, o Gil-galad, que agora tem um pouco mais de protagonismo nessa temporada, cada um deles é fomentado com mais complexidade e antecipando eventos que a gente já conhece. Então, a ideia da Charlotte Brandstrom e das outras showrunners é antecipar o que a gente já conhece de uma forma nunca antes vista e com mais algumas camadas que auxiliam a gente a navegar por essa intrincada mitologia que a cada semana agora vai ser mais expandida. Entre os 3 primeiros episódios, o que mais chama a nossa atenção é o segundo. Eu posso dizer sem medo algum e sem hesitação alguma que é um dos melhores episódios da série até agora. Não existe a questão da ação aqui. Aqui a gente foca na problemática de cada um dos núcleos, incluindo o arco do Durin. Pra quem não lembra, ele é o príncipe do reino dos anões, que se chama Hazedum, interpretado pelo Owen Arthur. E aqui ele lida com a questão do pai, porque ele foi banido por ter enfrentado o pai, que é o rei desse governo, por assim dizer. E agora, apesar dele continuar como um dos escapes cômicos que são muito bem-vindos e que pega todos aqueles elementos dos filmes que foram dirigidos pelo Peter Jackson, ele tem uma questão um pouco mais dramática e melancólica que é muito bem-vinda. O arco dele com a esposa e o arco dele com o pai são muito importantes pra gente entender. E de qualquer forma ele também mantém a relação com o Elrond, que é o amigo elfo dele, que inclusive está num arco por si só pra tentar destruir esses anéis de poder por acreditar que eles foram corrompidos pelo Sauron e que isso vai ditar a ruína do reino élfico e inclusive da Terra-média. Então são vários arcos, só que nesse segundo episódio a gente foca nos anões e no Celebrimbor, inclusive. Então tudo é separado de forma muito bem pensada e sem apresentar muita coisa, sem ser uma coisa super exposta e sem cansar. Os episódios são longos, como a gente já imaginava, mas eles são movidos com uma sutileza muito bem-vinda e fabulosamente pensada, cautelosamente arquitetada. Dá pra ver as minúcias em cada detalhe, a preocupação do time criativo, não só apenas no roteiro, mas também na direção e na direção de arte também e no design de produção. Parece que a série ganhou um escopo muito maior do que tinha na primeira temporada e o escopo já era muito grande. Mas esse segundo episódio realmente firma a série como uma série muito boa e que deve servir como um presente ou até mesmo como um pedido de desculpas, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, para os fãs que não gostaram da temporada de estreia. O terceiro episódio, que é quando o Arondir volta, ele tá lidando com o fato do Theo ter perdido a mãe, a Bronwyn, que era o par romântico do próprio Arondir na primeira temporada. É uma espécie de relação de pai e filho, por assim dizer, mas o Theo odeia o Arondir. E isso coloca os dois numa posição muito frágil. Só que é nesse ponto que eu queria chegar, porque até mesmo na primeira temporada e aqui, o arco de Númenor continua sendo um dos mais problemáticos. A gente tem personagens muito bons, por exemplo, o Pharazôn, o Tristan Gravel, que faz um trabalho magnífico, mas o arco de Númenor, que inclui os humanos, ele ainda não achou o ritmo certo. Só que no terceiro episódio a gente tem algumas belezas, mas a maior parte é um tanto quanto monótona por causa de... Eu acho que talvez nos outros episódios isso mude e que as showrunners encontrem o ritmo. Mas eu acho que esse arco deveria ser um pouquinho mais reduzido pra dar um pouco mais de atenção pro arco dos elfos, pro arco dos anões. E talvez voltar quando acontecer a forja dos 9 anéis para os homens, que são extremamente suscetíveis à corrupção. E a gente sabe o que acontece, tá naquele poema épico, né, que o Tolkien escreveu. Mas eu acho que esse episódio é o mais problemático por enquanto. Mas os outros dois são tão bem feitos que a gente até aceita um desbalanceio na qualidade. Então isso não tem muito problema. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de Anéis de Poder. Lembrando que já está disponível no Prime Video. Vão assistir para quem não assistiu, deem mais uma chance pra série, porque eu pessoalmente gosto muito. Amei a primeira temporada, estou amando a segunda temporada. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam e muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.